Para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, boa noite. O Santos alcançou o objetivo, né? Passar pelo Maringá, se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora, quem foi assistir essa partida ficou sonolento, eu diria, na Vila Belmiro, né? Ficou um pouco decepcionado, né, Irineu? Boa noite, amigos do Caderno Regional. O Santos vem de umas partidas estranhas, Irineu. Inclusive vem jogando muito bem no começo da partida e depois parece que não cansa, porque você sente que o Santos fisicamente está bem, mas parece que os jogadores se desconcentram, desanimam, e esse jogo contra o Maringá foi bem isso. Tá certo, Irineu, que aquela bola do David Braz, se entra logo no começo do jogo... Mudava o panorama, né? Mudava o panorama. Acredito que o Santos faria 5, porque o Maringá teria que sair mais para o jogo, e eu acho que mudaria muito o cenário que foi visto. O Santos conseguiu criar boas jogadas, principalmente com o Robinho se movimentando bem, realmente o grande líder do Santos, né, dentro de campo, muito necessário para o clube, mas foi uma partida bem sonolenta. O Maringá, para você ter uma ideia, acabou o ano para o Maringá não tem mais nenhuma competição até o ano que vem, só volta a jogar em 2016, então você não pode fazer um jogo tão sofrido assim dentro da Vila Belmiro. 4.000 pagantes, eu acho que acaba ficando até ruim para as próximas partidas, que o torcedor não se anima muito em comparecer, só que o Santos passou, que era a missão, aliás, passaria com o 0-0. Ricardo Oliveira, que deu aquele ânimo e melhorou a estatística do clube, que soma mais uma vitória, um belo gol, Cicinho fez um lindo lançamento, ele matou bem a bola, chutou com um pouco de raiva até, que eu acho que o jogo, até os jogadores sentiram que poderiam ter rendido mais. E o Santos pega o Sport agora, vamos ver se contra o Sport, que também não vem bem nesse começo de ano, mas aí estreou bem no Brasileirão. E conseguiu essa virada, porque ele tinha perdido o jogo de ida para a Chapecoense por 2-0, ganhou por 2-0, decidiu nos pênaltis. Vamos ver contra o Sport se o Santos se anima, uma equipe bem mais difícil, aí sim agora começa a Copa do Brasil para o Santos. Bom, falar um pouquinho dos times paulistas na Libertadores que deram adeus, né, à competição, não é, Juan? Começando pelo São Paulo, que foi dominado, né, pelo Cruzeiro nessa partida, acabou sendo derrotado por 1-0, a decisão foi para os pênaltis, lembrando que o São Paulo venceu por 1-0 também, né, no primeiro jogo, por isso tivemos os pênaltis. Gol do Leandro Damião durante a partida. Pois é, o Damião marcando gols no Cruzeiro, por incrível que pareça. Leandro Damião. Pois é. Mas olha, Irineu, o São Paulo dominou o jogo no Morumbi e o Fábio foi o salvador do Cruzeiro, não deixou entrar em mais gols. O São Paulo teve claras oportunidades de ampliar o placar. Já no Mineirão, domínio total do Cruzeiro, só que o Cruzeiro não teve tantas chances quanto o São Paulo, tanto que o Rogério Ceni foi acionado 1 ou 2 vezes. E na boa chance do Cruzeiro acabou marcando o gol. Mas o São Paulo jogou de uma forma completamente irreconhecível e nos pênaltis o Rogério Ceni ainda defendeu 2, mas os jogadores que cobraram, Souza, Luiz Fabiano e Lucão... Teve todas as chances, né, de vencer nos pênaltis, mas acabou desperdiçando. O Rogério Ceni, eu nem simpatizo muito com ele, mas até fiquei um pouco triste por ele, porque ele cumpriu o papel dele ali. E, claro, a última Libertadores dele, né, Irineu, essa partida envolvia isso, ele está com 42 anos, na chegada hoje a São Paulo, ele disse que vai cumprir o contrato dele até 6 de agosto e a partir daí vai virar jogador. Claro que muita coisa pode acontecer, ele já tinha se despedido do São Paulo e voltou essa metade de ano. Vai virar jogador não, vai virar... Vai virar ex-jogador, né? Ex-jogador, foi o que eu falei. Vai virar jogador? Não, não ex-jogador, né? E torcedor, ele falou que agora vai torcer. Mas deve arrumar uma função no São Paulo para claro, ele, né? Não, do São Paulo ele nunca mais sai, é o maior ídolo. Se bem que ele ainda disputa, de todos os recordes que ele já bateu, ele ainda pode entrar na lista dos 10 maiores artilheiros e passar o Raí, que ele já declarou que é um grande ídolo dele. Então talvez ele estenda o contrato até o fim do Brasileiro. Mas ele hoje foi categórico, dizendo que vai cumprir o contrato até 6 de agosto e vai virar ex-jogador e torcedor. Falar do Corinthians, bom, também o que dizer agora do Corinthians, né? Frustrou mais de 40 mil torcedores corintianos que foram à arena e viram a equipe da capital cair diante do Guarani do Paraguai. 1-0, gol de Fernando Fernandes. Pois é. No Paraguai, o Guarani já tinha vencido por 2-0. Né? Pois é, o Corinthians não marca gols há 3 jogos. Contra o São Paulo também não marcou gol contra o Guarani no jogo de ida, nem do da volta. Uma equipe que vinha super bem, né, Irineu? Surpreendendo, mantendo invencibilidade, mas eu acho que a soberba está atrapalhando o Corinthians.
o principal, assim, o que está fazendo mal ao Corinthians é a soberba, tanto do treinador, que por horas parece que inventou o futebol, mesmo ele dizendo que não, sendo super simpático, atendendo todo mundo bem, mas ele demonstra essa arrogância, parece que ele inventou o futebol, e o Corinthians entrou um pouco nisso. O Corinthians tem elenco para ser campeão da Libertadores e foi desclassificado por uma das piores equipes que se classificou para as oitavas de final. Então, muito estranho isso que está acontecendo com o Corinthians. Se não fosse a vitória contra o Cruzeiro na estreia do Brasileirão, um gol que saiu no fim da partida com o Romero ali, que entrou no segundo tempo, o Corinthians estaria amargando aí 10 jogos com resultados ruins, desclassificação precoce no Paulista, contra o Palmeiras, nos pênaltis, dentro da própria casa. O estádio, que até então era um amuleto, todo jogo decisivo o Corinthians perdeu. Quer dizer, já começa a também, não adianta nada manter uma invencibilidade de 32 partidas, que perdeu agora, e não conseguir vencer uma partida decisiva. Então a situação, liga-se um sinal de alerta no Corinthians, porque o elenco é muito bom, o treinador já mostrou qualidade, só que as coisas não estão se encaixando. Eu acredito que a soberba é o principal problema. E o Corinthians também já declarou que vai fazer uma limpa no elenco, viu, Irineu? Vai enxugar a folha de pagamento, está com muitas dívidas, devendo salários também. A gente fala muito do Santos, mas o Corinthians também deve salários. Toda essa questão da renovação. Todos eles, né, Juan? Corinthians, São Paulo, todos eles, se for botar na ponta do lápis aí, está todo mundo em situação difícil. E aí essa questão do Guerreiro também, que vem pedindo um salário muito alto, acredito que não deva ficar mais depois dessa saída precoce da Libertadores. Um vexame ontem muito ruim para o Corinthians, vai perder muito dinheiro, vai deixar de ganhar muito dinheiro com essa eliminação precoce, e a gente ainda vai ouvir falar bastante dessa questão de elenco e de reformulação de elenco no Corinthians. Obrigado, Juan, pela participação e uma boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional.